Aí galera, tudo bem? Tudo jóia? Vamos ao nosso segundo vídeo sobre a disciplina de Ética, Cidadania e Sustentabilidade, ok? Só retomando que esse vídeo não substitui as nossas aulas, os nossos comentários, as nossas análises, explicações desenvolvidas ao longo de todo o semestre. Esse material é tão somente um material de caráter complementar, tá? Não deixe de ver o outro material postado no ambiente virtual, as anotações, registros e tudo mais, ok? Esse segundo vídeo nós vamos tratar em dois blocos fundamentais. O primeiro bloco, quero falar sobre os desvios morais, né, os 7 desvios morais. Na área religiosa eles são tratados como os 7 pecados capitais. Mas como esse vídeo não é de teologia, não é de religião, é um vídeo da área de ética, então o termo adequadamente utilizado é desvio, desvio no campo moral. E a segunda parte da nossa conversa, desse nosso vídeo, vou tratar sobre as 3 ferramentas que as nossas atitudes fazem uso ao longo do dia a dia, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos valores morais. Ok? Então, vamos começar a primeira parte, os desvios morais. E esse termo é muito sugestivo porque ele traduz uma saída da rota, né? Um desvio moral. É como se eu tivesse uma situação imaginária em que, durante a estrada, durante um percurso, eu saísse daquela rota, eu saísse daquele trajeto, eu me desviasse daquele percurso, daí o nome desvio moral. E é o que ocorre muitas vezes na vida familiar, na vida pessoal, no trabalho, na universidade, nos relacionamentos, conosco próprios, né? Então, o desvio moral, é importante que você entenda, se dá em 2 campos, às vezes simultaneamente, ou às vezes ora em um, ora em outro campo. E quais são esses 2 campos? O primeiro é o campo intrapessoal, ou seja, o desvio moral que eu vou cometer é para comigo, é para com a minha pessoa. Por isso que nós falamos intrapessoal, é o relacionamento que eu tenho para comigo, como pessoa. O segundo nicho, ou segundo campo em que os desvios morais ocorrem, se dá entre a relação de você para com o mundo, de você para com a sociedade, de você para com os seus relacionamentos. E aí esse campo nós chamamos de relacionamentos interpessoais. Por quê? Inter significa entre pessoas, entre a sua pessoa e as demais pessoas, né? Nas diversas áreas da sua atuação, do seu relacionamento. Então, um desvio moral pode ocorrer junto, simultaneamente ou separadamente, nos campos interpessoal e interpessoais. Tá? O que são os desvios morais? São um conjunto de atitudes, de comportamentos, de iniciativas que eu realizo para, de uma certa maneira, obter aí um prazer mais fácil, ter um certo controle da situação e até mesmo um prazer aí questionável do ponto de vista da satisfação, não das minhas necessidades, mas sim das minhas próprias vaidades, das minhas próprias carências e até mesmo dos nossos próprios medos. Eles podem ser conscientes, e aí nós falamos de atos imorais. Eles podem ser inconscientes, né? Eu não ter a percepção da gravidade do ato. Esses atos, então, seriam no campo da amoralidade, atos amorais. Tá? Vamos fazer uma retomada? São 7, basicamente. Podemos falar na ira, podemos falar na inveja, nós podemos falar na luxúria, podemos falar na soberba, nós temos também a gula, nós temos também a cobiça e nós temos também a preguiça. Eu vou explicá-los nessa ordem. Não deixe de ver o material escrito disponível também no ambiente virtual. O que é a ira? A ira é toda manifestação de agressividade desnecessária que eu tenho para com uma pessoa, seja verbalmente, seja ostensivamente por meio das minhas atitudes. Uma pessoa movida pela ira se agride não apenas, né, a si própria, mas também constantemente agride outras pessoas. Porque dentro dessa perspectiva da ira, a pessoa sente um incômodo interior
em que ela precisa descarregar esse mal-estar, essa energia negativa até sobre outras pessoas que não têm nada a ver com a situação. Fuja delas. Segundo desvio moral, a inveja. Em latim, inveja significa não ver. Ora, o invejoso é um observador de marca maior. Né? A inveja, na verdade, não quer reconhecer o valor do outro. Uma pessoa invejosa não admite o valor, o alcance, o esforço ou o merecimento de uma outra pessoa. A inveja vai traduzir um sentimento de menosprezo, de desdenhamento em relação ao esforço de uma outra pessoa, esforço esse meritório, esforço esse legítimo, e que a pessoa que tem o seu mérito, tem o seu valor, precisa se cuidar, porque o invejoso vai querer diminuir a autoestima da outra pessoa, seja nos relacionamentos familiares, seja na vida profissional também, ou até mesmo acadêmica. Terceiro desvio moral é a luxúria. A luxúria não tem nada a ver com moda, com luxo, não, nada a ver. A luxúria é a busca insaciável do prazer físico. Ora, quando falamos em busca insaciável do prazer físico, não significa que a nossa sexualidade, a atração que as pessoas sentem por outras, atração física, seja um desvio moral. Não. O desvio está no exagero da pessoa permitir que a sua instintividade domine o seu padrão de vida, a sua vida profissional, os seus relacionamentos, os seus relacionamentos, perdão, as suas vontades. Então, uma pessoa movida pela luxúria é aquela pessoa que é dependente do sexo e se alimenta como se fosse algo insaciável. Ora, uma pessoa que se alimenta de cocaína, uma pessoa que se alimenta só de chocolate, uma pessoa que se alimenta só da bebida, vai ficar o quê? Uma pessoa dependente, ela tem crises de abstinência. Na luxúria, o vício da pessoa é pelo sexo, mas não como uma busca de prazer, mas como uma busca de uma conquista, de uma satisfação. É algo até inconsciente, a pessoa vive como se aquilo fosse o único motivo da sua existência e dos seus relacionamentos. Quarto desvio moral, podemos falar também da soberba. Soberba é aquela sensação, aquela convicção de que a pessoa, o soberbo, né, é maior e é melhor do que os outros. Né? Todos estão numa escala de inferioridade. O soberbo é aquela pessoa, homem ou mulher, independente da faixa etária, independente do poder econômico ou do nível intelectual, que se considera não apenas superior aos demais, mas todas as outras pessoas não têm a capacidade de alcançar a genialidade, o brilhantismo daquele que se acha, né, que é o cara. Né? A soberba é uma visão distorcida da realidade. Né? Faz com que a pessoa pense, né, o que ela não é, que ela se agigante diante da sua pequenez. Evite pessoas dessa natureza, porque nada agregam e você vai passar muito mais constrangimentos desnecessários do que realmente você está disposto a lidar com isso. São pessoas com problemas emocionais, muitas vezes até psicológicos, que carecem de um acompanhamento profissional. Um outro desvio moral é a gula. Né? E as pessoas até dão risada, puxa vida, Luiz Felipe, a gula? Sim. A gula é a busca insaciável do alimento, da bebida, do cigarro, do remédio, para satisfazer não uma fome, não um apetite e nem uma sede. Né? A gula para preencher aí um grande vazio existencial. Né? E daí o vício, daí a necessidade de você cada vez colocar mais dentro de si aquilo que só pode ser preenchido do ponto de vista afetivo, existencial. Então não é uma pessoa que tem fome ou tem sede e se alimenta e bebe. Não, é a pessoa que, apesar de já estar saciada, mesmo assim recorre a esse tipo de vício. Outro desvio moral é a cobiça, é o desvio número 6, que é o desejo de possuir o que o outro tem. Cobiça é diferente de ambição. Ambição significa legítima,
você conseguir aquilo que você busca pelo seu esforço. É bom ser ambicioso, mas ter a cobiça, né, ou ser avarento, significa você reter para si aquilo que não lhe pertence. Pode ser o dinheiro, pode ser o tempo, pode ser as emoções que a outra pessoa disponibiliza, né? Eu querer ter o que é do outro, eu querer reter o que é da outra pessoa. E finalmente a preguiça. A preguiça é a recusa que eu tenho e que eu demonstro diante de um trabalho, de um compromisso, diante de outras pessoas que dependem do meu trabalho, da minha atividade ou da minha prestação de serviço. É a recusa voluntária, não é um impedimento, é uma recusa voluntária que eu tenho e que eu demonstro independentemente da necessidade da outra pessoa. Tá? Esses 7 desvios, como você vai poder ver depois com mais calma no material, é resultado, ou são, né, os 7 desvios, resultado de uma formação moral precária ou de um estado emocional desequilibrado. Ok? Reveja o vídeo e depois tire as suas próprias conclusões. Finalmente, vamos para a segunda parte desse segundo vídeo sobre ética, cidadania e sustentabilidade. E eu quero explicar para você as 3 ferramentas que fazem parte das nossas atitudes, dos nossos atos. São 3. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos valores. O que eles são? Os 3 são interpretações que eu faço da realidade. Quando eu tenho um pensamento, eu tenho uma interpretação racional da realidade. Quando eu tenho um sentimento qualquer, eu tenho o quê? Uma interpretação emocional da realidade. Quando eu tenho um valor moral, eu tenho também uma interpretação moral da realidade. Então, analise um pouquinho os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus valores, conforme já falamos em aula e explicamos em lousa, né? Muitas vezes, e quase sempre, eu confundo a realidade com a interpretação. Pensamentos, sentimentos e valores, prezado aluno, prezada aluna, são interpretações, eles são reais, estão na minha cabeça, estão no meu coração. Agora, eu preciso verificar se eles são pensamentos reais, verdadeiros, condizem com a realidade, né? Interpretações da realidade verdadeiras, ou se são interpretações reais falsas, ou seja, que não condizem com aquela realidade. Embora eu pense, embora eu sinta, embora eu acredite, né? Eles são reais, eles são falsos porque não condizem com aquela realidade. Quantas vezes não perdemos energia, tempo, dinheiro, saúde, paciência, sono, disposição, vontade, quando nos prendemos aos pensamentos, sentimentos e valores reais falsos, né? Eu espero que você assista aos 2 vídeos mais vezes e convido você a se inscrever no meu canal no YouTube para que nas próximas edições, nos próximos temas, você seja o primeiro, seja a primeira a receber aí notícias nossas, ok? Um grande abraço, foi uma satisfação, uma alegria ter você conosco e quero convidá-lo para que essa amizade continue para sempre, tá bom? Um abração, tchau, tchau!